De Paulo. nada. Bom dia a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andrea Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõe a nossa mesa virtual de hoje, Dr. Vitor Amaral Abreu de César, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Santo André e palestrante do dia. A doutora Camila Cardeira Pinhas Pio Soares, palestrante do dia. E essa que vos fala, Priscila Kogan, diretora de comissões da OAB Santo André. Hoje abordaremos o tema Ações Ordinárias envolvendo patentes, invenção e modelos de utilidade. O Dr. Vitor é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, pós-graduado Lato Sensu em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia pela Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Bem-vindo, doutor Vitor, bom dia. A doutora Camila é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP, especializada em Processo Civil na Propriedade Intelectual pela Associação Paulista da Propriedade Intelectual, especializada em Patentes e Criações Industriais pela Faculdade Getúlio Vargas. Bom dia, é uma honra recebê-los aqui hoje. Obrigada por terem aceito o convite. Eu vou passar a palavra ao Dr. Vitor para suas considerações iniciais e início dos trabalhos. Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer ao OAB Santo André, na pessoa da doutora Andrea Tartucci, por possibilitar que estamos aqui hoje conversando mais uma vez sobre propriedade industrial, propriedade intelectual. Gostaria de agradecer à doutora Priscila Kogan pela disponibilidade em estar aqui como anfitriã desse evento. Gostaria de agradecer muito à doutora Camila Cardeira, minha colega de equipe, uma grande profissional que dispensa apresentações, né, doutora? E gostaria de agradecer também a todos os participantes aqui hoje, todos os interessados no assunto, que é um assunto não muito comum na rotina de todos nós advogados, mas é um assunto extremamente interessante. Então, a gente vai iniciar agora a nossa apresentação. Camila, você pode compartilhar com a gente a nossa apresentação, nossos slides? Sim, estou. Está aparecendo aí para vocês, certinho? Sim, sim. Ótimo. Posso passar para o primeiro? Não, peraí. Então, vamos lá. Como um dos alicerces para a construção e para o progresso de uma economia competitiva, a propriedade industrial é requisito essencial para o desenvolvimento de uma nação. Pode passar, Camila. No Brasil, essa proteção ela foi, inclusive, positivada na Constituição Federal, no artigo 5º, lá no inciso 29, garantindo ao titular desse direito o privilégio temporário para a utilização e exploração econômica com exclusividade de suas criações. E aqui, por criações, a gente entende como marcas, como patentes de modelo de utilidade, desenhos industriais, isso tudo tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. É importante destacar que a propriedade industrial ela já estava positivada na legislação brasileira, mas, contudo, foi em 96 que surgiu a nova Lei de Propriedade Industrial, Lei essa 9.279, de 96, que acabou entrando em vigor apenas em 97, né? Essa lei ela foi formulada justamente para incorporar aspectos da Constituição de 88 e para introduzir alguns acordos internacionais que o Brasil é signatário, como, por exemplo, o TRIPS. Obviamente que essa legislação ela é uma legislação muito vasta, né? E hoje a gente não vai esgotar todo o tema dessa legislação. A gente vai pensar alguns elementos de patentes de invenção, de modelos de utilidade, para que a gente possa desenvolver nossa apresentação com enfoque nas ações que envolvam esses tipos de patente e suas consequências. Pode passar, Camila. Logo no início, a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 2º, estabelece que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando aí o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, se efetua mediante a concessão de patentes e invenções de modelo de utilidade. Pode passar.
E, nesse sentido, fica evidente que há uma relação entre a Constituição e a própria Lei de Propriedade Industrial, né? Pode passar, Camila. Mas, afinal, o que é uma patente de invenção, né? Do que se trata esse assunto? Bom, a patente de invenção é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou um modelo de utilidade outorgado pelo Estado a esses inventores, autores, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas detentoras de direitos sobre essa criação. Então, esse título concede ao titular o direito de impedir terceiros que, sem seu consentimento, não podem produzir, não podem usar, não podem colocar à venda e nem importar produto, objeto de patente, ou processo, ou ainda produto obtido por meio de processo que seja patenteado. Em contrapartida, o inventor revela detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. Pode passar, Camila. Nesse sentido, é importante a gente destacar que as patentes elas constituem uma excelente forma de fomentar a concorrência entre as empresas por meio de inovações, porque as empresas acabam investindo em pesquisa, em desenvolvimento, estimulando aí a competitividade entre o mercado. Isso porque os players desse mercado, né, acabam concorrendo entre si. E na medida que uma empresa apresenta uma inovação, cria-se a necessidade de uma outra empresa competir com ela, criando aí um produto melhor, e o que isso acaba estimulando aí o crescimento tecnológico e econômico do país. E, inclusive, a gente pode dizer que o beneficiário final é o público consumidor como um todo, que acaba recebendo diversos produtos novos, né? Só que, para que uma patente, em especial uma patente de invenção, possa ser concedida, é necessário que se atenda a alguns requisitos, né? Pode passar, Camila. A Lei de Propriedade Industrial, lá no artigo 8º, define que é patenteável a invenção que atende os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Por aplicabilidade industrial, a gente pode entender tudo aquilo que é passível de fabricação em massa, né? Que serve para uma produção estilo fabril, né? Que possa ser produzida em larga escala. Pode passar. Quanto à novidade, né? A invenção ela é dotada de novidade, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando eles não estão compreendidos no estado da técnica. E aí, o que é o estado da técnica, né? O artigo 11, inciso 1º da Lei de Propriedade Industrial define que o estado da técnica é tudo aquilo que foi tornado acessível ao público, né? Que foi disponibilizado antes da data do depósito do pedido de patente. Seja essa revelação por uma descrição escrita, por uma descrição oral, pelo uso ou por qualquer outro meio, seja no Brasil ou no exterior, tá? Contudo, existe algumas ressalvas ao estado da técnica. Pode passar, Camila. A primeira ressalva que eu gostaria de elencar aqui é um chamado período de graça, né? O artigo 12 da Lei de Propriedade Industrial define que não é considerado como estado da técnica a divulgação de uma invenção ou de um modelo de utilidade que ocorra dentre os 12 meses anteriores ao pedido de depósito ou pedido de prioridade de uma patente, se essa revelação for promovida pelo inventor, ou se essa invenção for promovida pelo INPI por meio de uma publicação de um pedido de patente sem o consentimento do inventor, mas baseando-se em informações obtidas do inventor, ou por terceiro que obteve essas informações do inventor. Ou seja, a lei concede o chamado período de graça, né? Esses 12 meses anteriores ao pedido de depósito de patente, o inventor pode revelar a sua invenção, inclusive como uma forma de fomentar aí novos investimentos que serão necessários para a produção e pesquisa e desenvolvimento desse produto que está sendo objeto de análise de patente. Pode passar, Camila. Outra exceção ao chamado estado da técnica é o famoso período de prioridade. O que é o período de prioridade?
é uma garantia que os titulares do direito, né, os depositantes de um pedido de patente, têm em realizar o mesmo pedido de patente fora do Brasil ou em outros territórios além do Brasil, né? O artigo 16 e 17 da Lei de Propriedade Industrial define, inclusive, o período de 1 ano de prioridade. Contudo, existem alguns tratados internacionais que delimitam um período menor do que 1 ano. Isso é necessário por quê? Porque muitas vezes o pedido de patente ele não ocorre de forma automática no Brasil e em todos os lugares do mundo, né? Então, feito um pedido de patente no Brasil, e por mais que ele esteja em sigilo legal, muitas vezes você tem pessoas que trabalharam nesse procedimento, nesse processo, que acabam descobrindo, né, sabendo dessa invenção e depositando o mesmo pedido de invenção, com as mesmas características, em outro país. Assim, o titular que não depositou o pedido de patente nesse outro país pode depositar esse pedido, ainda que posterior ao depósito desse terceiro, mas ele vai ter prioridade em relação a esse, porque ele depositou antes no Brasil. O que é interessante a gente se atentar aqui é a questão do prazo, né? O artigo 17 delimita um prazo de 1 ano para que seja concedida essa prioridade. No entanto, existem alguns acordos internacionais que estabelecem um prazo inferior. Pode passar, Camila. Outro requisito essencial para a concessão de uma patente de invenção é a necessidade dessa invenção ser dotada de atividade inventiva, conforme elenca o artigo 8º e o artigo 13 da Lei de Propriedade Industrial. Então, o que é atividade inventiva, né? Segundo o artigo 13, uma invenção é dotada desse requisito de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, essa invenção não decorra de maneira evidente ou óbvia ao estado da técnica. Ou seja, o resultado final alcançado através desse procedimento é novo, é diferente em relação a tudo aquilo que já era revelado no estado da técnica, né? A lei fala que não decorra de maneira evidente e óbvia para um técnico no assunto. Mas aqui, técnico no assunto, a gente não precisa compreender aquela pessoa que tem um excepcional conhecimento sobre o assunto. Não, é um conhecimento mediano, uma experiência mediana sobre o assunto pelo qual a patente está relacionada, né? Então, assim, considerando que o efeito técnico, ele é, ou melhor, a questão da atividade inventiva, ela é avaliada frente a documentos do estado da técnica, ou seja, o avaliador do INPI, quando vai analisar, fazer o exame de mérito dessa patente de invenção, ele vai analisar os documentos que estão em estado da técnica, comparado com o pedido de patente, e ver se, e chegar a uma conclusão, se o grau de inventividade, né, se o nível inventivo for presente, a patente possivelmente pode ser concedida. Agora, se o avaliador perceber que a invenção decorre de uma simples leitura do que estava no estado da técnico e que o técnico no assunto poderia chegar a essa conclusão de uma forma evidente, a patente aí não atenderia o requisito de atividade inventiva. Pode passar, Camila. A gente falou também sobre patentes de modelo de utilidade, né? Elas são diferentes das patentes de invenção. Por quê? Porque o objeto de proteção de um modelo de utilidade, ele é muito mais limitado do que os da patentes de invenção, né? O artigo 9º da Lei de Propriedade Industrial define que é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático ou parte deste suscetível de aplicação industrial e que apresente uma nova forma ou disposição, e aí envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. Ou seja, enquanto a invenção revela uma concepção original no que toca à obtenção de um novo efeito técnico, o modelo de utilidade ele corresponde a uma nova configuração de um objeto já conhecido, mas que essa nova configuração resulta numa melhor utilização, trazendo maior eficiência ou comodidade nessa utilização do objeto, não revelando necessariamente uma nova função para esse.
É interessante que o artigo 9º, ele exige aí a satisfação de requisitos menores quando a gente compara os modelos de utilidade com as patentes de invenção. Em contrapartida, o prazo de validade e de proteção dos modelos de utilidade, ele também é reduzido comparado às patentes de invenção, né? E assim, embora não exista expressamente na lei uma definição sobre a própria natureza dessa proteção, como regra geral, a amplitude de uma proteção é sempre proporcional ao seu grau de inventividade, né? Assim como as patentes de invenção, os modelos de utilidade eles precisam preencher o requisito de novidade. No entanto, a novidade aqui ela é uma novidade relativa, né, como eu posso dizer. Ela trata de uma novidade na forma ou na disposição introduzida no objeto, fortalecendo assim uma noção de que o objeto em si ele pode ser conhecido, mas é necessário que sejam nele introduzidas novas formas ou disposições que resultem numa melhoria funcional. A novidade no modelo de utilidade pode consistir, por exemplo, na composição de um conjunto de elementos, mas que esses elementos em si já eram conhecidos, né? Pode passar. Isso, ato inventivo. Ato inventivo é outro requisito dos modelos de utilidade. Então, diferentemente das patentes de invenção que necessitam de atividade inventiva, os modelos de utilidade eles necessitam de ato inventivo, né? O que isso significa? Significa que o trabalho, essa questão da inventividade, ela não pode decorrer de uma forma comum ou vulgar do estado da técnica. Então, intuitivamente, se uma criação resulta em uma vantagem para o usuário, tornando um objeto mais prático, mais cômodo na sua fabricação, no seu uso, em tese, a gente poderia dizer que a gente está diante de um modelo de utilidade. Se, por outro lado, essa criação apresentar uma melhoria em termos de funcionamento, então, em princípio, né, em tese, a gente estaria diante de uma patente de invenção. Mas existem muitos casos que são fronteiriços, né? Existem muitos casos em que tanto o pedido de modelo de utilidade possui uma funcionalidade, né, um novo efeito técnico, ou o contrário, uma patente de invenção pode trazer ao usuário um uso mais cômodo, uma fabricação. Tudo isso é passado por um crivo, né, por uma análise do INPI antes da concessão. Pode passar, Camila. Existem algumas limitações decorrentes das patentes de modelo de utilidade, né? A principal delas é que o pedido de patente de utilidade ele tem que se referir a um único modelo principal, né? Pode, sim, ter uma pluralidade de elementos distintivos, adicionais, variantes, que mudam a forma construtiva desse elemento, mas é necessário que seja mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. E, além disso, os modelos de utilidade, como a gente vai ver um pouco mais adiante, eles têm apenas uma reivindicação única no seu quadro reivindicatório, tá? Sobre isso, e já fazendo um paralelo dos aspectos comuns, pode passar o slide, Camila. Os pedidos de patente, né, e aí contemplando tanto os pedidos de patente de invenção quanto os pedidos de patente de modelo de utilidade, eles precisam ser apresentados no NPI com uma determinada forma. O primeiro requisito é o requerimento, que é um formulário próprio do NPI, emitido pelo NPI, que serve para a gente realizar o depósito desse pedido. É necessário que esse pedido também tenha um relatório descritivo, reivindicações e desenhos, se for o caso, né? O relatório descritivo, junto com as reivindicações e esses desenhos, formam um corpo do pedido de patente, né? O relatório descritivo ele descreve a invenção e serve de base para a interpretação das reivindicações, né? Que, por sua vez, as reivindicações delimitam a extensão da proteção da patente, ou seja, a patente, seja ela de modelo de utilidade ou de invenção, ela é delimitada, a sua proteção é delimitada pelas reivindicações contidas nela, conforme determina, inclusive, o artigo 41 da Lei de Propriedade Industrial.
As patentes também têm que ter, os pedidos têm que ter um resumo, né? Esse resumo basicamente é um sumário que expõe o relatório descritivo, as reivindicações, indica o campo técnico ao qual essa invenção pertence, de uma forma bastante sucinta, e permite a compreensão do avanço técnico promovido por essa invenção. E, por fim, é necessário que o pedido seja acompanhado de um comprovante de pagamento de uma retribuição de depósito, né? Esse pagamento ele é efetuado num banco, mediante uma guia expedida pelo próprio NPI. O pagamento, inclusive, se o pagamento for realizado em valor inferior ao estipulado em tabela, isso pode acarretar no cumprimento de uma exigência, né? O NPI emite um despacho determinando a complementação desse valor, que, inclusive, se não for pago devidamente, pode levar ao arquivamento da patente e, possivelmente, à sua extinção. Pode passar, Camila. Além disso, tanto as patentes de invenção quanto as de modelo de utilidade, elas devem ter uma suficiência descritiva, né? O relatório descritivo ele tem que descrever de forma clara e suficiente o objeto, de modo a possibilitar a realização desse invento por um técnico no assunto. Ou, quando for o caso, possibilitar uma melhor forma de execução desse objeto por um técnico no assunto. Esse dispositivo ele foi introduzido, inclusive, em razão do artigo 29 do TRIPS, um acordo internacional que trata sobre propriedade industrial. Pode passar, Camila. Ademais, a gente precisa compreender que não é tudo, né? Não são todos os objetos, os processos que são passíveis de proteção patentária, né? A lei, no artigo 18, determina que não são patenteáveis aquilo que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública. Isso serve para excluir as matérias patenteáveis, as invenções que não há interesse comercial na sua exploração, seja porque há um interesse em proteger a ordem pública, a moral, a saúde humana, os próprios animais, as plantas. Então, o que for contrário à moral e aos bons costumes não pode ser patenteável. Também não são patenteáveis as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos, como determina aí o inciso 2º, ou o todo em parte de seres vivos, e aí com exceção daqueles micro-organismos transgênicos, né? Isso se, claro, atender àqueles requisitos de patenteabilidade, né? Novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial previsto no artigo 8º. Bom, se de um lado a lei de propriedade industrial veda a possibilidade de se patentear seres vivos e colocando aí como exceção os micro-organismos, por outro lado, ela não exclui a possibilidade de se patentear os processos não naturais para se obter ou se modificar determinados micro-organismos, né? Como dito, se esse processo, se essa obtenção cumprir os requisitos de patenteabilidade do artigo 8º, eles se tornam patenteáveis. E também é de se destacar que, quanto às plantas, especialmente, existe a lei de cultivares, né, que regula os direitos de propriedade intelectual referentes a cultivar, né? Então, em vez de ser emitido um certificado de patente, é emitido um certificado de proteção cultivar, né? Isso para aquelas plantas que foram geneticamente modificadas e criadas por processos aí, que atendam os requisitos dessa lei específica. Pode passar, Camila. E, por fim, para finalizar essa parte introdutória, é importante a gente entender um pouco sobre o tempo de proteção das patentes, né? As patentes de invenção, elas vigoram por um prazo de 20 anos, contados da data do depósito, né? E as de modelo de utilidade por 15 anos, contados da data do depósito. Só que o que acontece? Muitos dos pedidos de patente, eles têm a sua tramitação é muito morosa. Isso porque o INPI realiza uma série de exames técnicos que acaba demandando muito tempo. Muitas vezes, um pedido de patente pode demorar até 8 anos, 12 anos para ser concedido. Então, pensando aí que o pedido foi depositado e demora 12 anos para ele ser concedido, o prazo de 20 anos que a lei determina fica limitado aí a 8 anos só. Por isso, o parágrafo único do artigo 40 determinou que
O prazo de vigência de uma patente, ela não é inferior a 10 anos contados da sua concessão. E no caso dos modelos de utilidade, 7 anos contados da sua concessão. Sendo assim, passo a palavra para minha colega Camila, que vai abordar um pouco mais da prática e dos elementos mais práticos das patentes e dos modelos de utilidade. Boa tarde, eu agradeço a todos, agradeço ao Vitor pelo convite de participar, obrigada também, Priscila, por estar honrando aqui o nosso evento e por todos vocês que estão assistindo. Eu vou continuar, então, aqui a nossa apresentação, falando agora sobre os direitos que uma patente outorga ao seu titular, tá bom? Esses direitos, eles são aplicáveis tanto a patentes de invenção, como também a patentes de modelo de utilidade. Então, a patente confere ao seu titular, a patente, quando concedida, ela concede ao seu titular o direito de impedir terceiros de, sem o seu consentimento, explorar o objeto daquela patente. Basicamente, esse é o direito principal que uma patente outorga ao seu titular, né? E, inclusive, outorga também o direito de impedir que terceiros meramente contribuam para que aquela infração, para que aquela exploração indevida ocorra. Tá? Esse é o principal direito. Na verdade, a maioria das pessoas imagina, e a gente ouve isso, e até na prática a gente costuma, às vezes, até colocar em petições dizendo a patente é um direito de uso exclusivo, a patente é um monopólio. Mas nem sempre, por mais paradoxal que seja, uma patente confere um direito de uso, ainda mais exclusivo, né? A patente, ela confere o direito de impedir o terceiro. Então, eu vou trazer uma hipótese aqui para que vocês possam entender isso, tá bom? Bastante hipotética. Imaginem que um laboratório desenvolveu uma substância para a cura de uma determinada doença, para a cura de um câncer. Desenvolvi um medicamento que é eficaz na cura do câncer, tem novidade, tem atividade inventiva, eu consigo a patente para a substância A, que atende e cura o câncer. Só que acontece que essa substância A, ela traz, embora ela seja eficaz na cura da doença, ela traz efeitos colaterais indesejáveis. Imagina, então, que, enfim, para a cura de um câncer, às vezes cai o cabelo, dá diarreia, dá cólica, enfim, uma série de efeitos colaterais indesejáveis. Passa um tempo, segundo o laboratório, utilizando aquela substância A, ele consegue aglutinar ela, por exemplo, com a substância B, hipoteticamente aqui, tá bom? Mas que elimine aqueles efeitos colaterais indesejáveis. E existe novidade? Existe. A conjunção da substância A com a substância B é nova, existe um passo inventivo, né? Aquilo não era óbvio para um técnico no assunto, ele teve que fazer pesquisa para desenvolver, e ele consegue, então, a patente para a substância que eu vou chamar aqui de AB. O que acontece? O laboratório 2, ele não vai poder usar a patente dele. Por quê? Porque o laboratório 1, com a patente vigente, ele tem o direito de impedir terceiros, inclusive o laboratório 2, de explorar a substância A. Ou seja, a patente que o laboratório 2 obteve não é o suficiente para que ele possa usar, porque ao usar a substância A para curar aquele determinado câncer, ele vai estar infringindo a patente de A. E aí você vai me perguntar assim, mas então, Camila, é uma patente inútil, porque eu tenho a patente e eu não posso usar? Não é bem assim. O que acontece? A segunda patente, ela vai poder ser explorada posteriormente. Como a primeira patente, ela foi depositada primeiro, aqui no meu exemplo, ela vai cair em domínio público primeiro, e a partir do domínio público, o laboratório 2 vai poder explorar a substância A aglutinada com a substância B. E ainda, o que vai acontecer? Ele vai tomar totalmente o mercado do laboratório 1. Claro, todo mundo prefere ser curado com a doença sem os efeitos colaterais indesejáveis. Então, ele vai tomar todo o mercado do laboratório 1. Todo mundo vai passar a se tratar com medicamento AB. E isso dá uma força para o laboratório 2, porque é a partir do momento em que a patente da substância A expirar, ele vai entrar no mercado e vai tomar totalmente o mercado do laboratório 1. E o laboratório 1, em contrapartida, não vai poder utilizar a substância AB, porque o laboratório 2 tem o direito de impedir, novamente, o direito de impedir
do uso da substância A aglutinada com B. Então, o que existe aí, comercialmente, existe uma força para que o laboratório 2 e o laboratório 1 concedam-se reciprocamente licenças. O laboratório 1 concede uma licença para o laboratório 2 para que ele já possa começar a exploração da substância A, e o laboratório 2 concede uma licença para o laboratório 1 para que ele possa já colocar no mercado também a substância B. E aí os dois vão concorrer nesse mercado igualmente. Então, existe uma força que uma patente, ainda que você não possa utilizá-la, vejam bem, existe uma força que te concede essa patente deferida, ainda que naquele momento, eventualmente, você não possa utilizar. É importante a gente ter isso em mente. A patente, ela é uma espada, né? Ela não é um escudo. Teve um advogado no escritório que sempre me falava isso, e é verdade, uma patente, na verdade, é uma espada que você coloca contra terceiros, para que ninguém utilize aquilo que você inventou. E o segundo direito que a patente concede é o direito da indenização. Na verdade, esse é meio que um direito paliativo, porque o principal direito é impedir o terceiro. Mas quando o terceiro, por qualquer motivo, você não consegue impedir, às vezes a sua patente ainda sequer foi concedida, ela ainda está em fase de exame e já tem um terceiro ali infringindo, né? Você tem uma mera expectativa de direito e já tem um terceiro infringindo. A lei garante o direito de obter indenização, inclusive por essa utilização que ocorre entre a data da publicação do pedido e a data da concessão da patente, que, como o Vitor colocou na exposição dele, às vezes é um lapso temporal relativamente longo, são anos até que uma patente entre o depósito e a publicação e a concessão dessa patente. Às vezes demora 5, 10 anos e está assegurado naquele lapso temporal o direito à indenização. Mas é uma coisa importante, essa indenização, em regra, ela está limitada ao conteúdo da patente. Ou seja, por exemplo, você tem uma patente para um motor de um carro. Você não vai conseguir indenização pelo carro inteiro, é pelo motor do carro que é objeto da sua patente. Ele é limitado àquilo que é objeto da patente. E eu vou trazer mais para frente uns aspectos bem práticos dessa limitação legal, tá bom? Aqui só mostrando, então, essa questão da indenização, como lapso temporal numa patente, ela é uma coisa muito relevante, né? Entre o depósito de uma patente, aqui numa linha do tempo, entre o depósito e a publicação, demora cerca de 18 meses. É a partir da publicação que você passa a ter o direito de indenização, porque você tem ali a expectativa de que no momento que foi publicado, todo mundo sabe que foi publicado na revista da LPI, e aí ninguém pode mais se isentar da lei, né? Entre a publicação e a concessão existe um prazo, né, que vai demorar, como a gente falou, 8 anos, pode demorar 10 anos. Depois disso, o infrator está infringindo lá desde a publicação, você vai ajuizar a ação, mas quando você ajuiza a ação, é difícil você conseguir logo de cara uma liminar para determinar a abstenção, porque o juiz não sabe se realmente está acontecendo a infração. Então, até você fazer um laudo e conseguir uma liminar, uma sentença que realmente determine a abstenção, às vezes vai mais 2, 3 anos, até que essa sentença transite em julgado, depois de recurso de apelação para instâncias superiores, vai mais 2, 3 anos. Então, a fase de liquidação de sentença, às vezes, vai começar 10 anos depois que os atos de infração começaram, né? E, às vezes, a escrituração contábil daquilo já faz muito tempo, você não tem mais nem como resgatar. Por isso, assim, o titular de uma patente ele tem que estar muito atento ao mercado para, assim que ele verificar que existe uma infração, ele correr atrás do prejuízo, ele notificar essa empresa infratora e ele fazer o mais rápido possível estancar aquela violação. Porque se você não exerce o seu direito, né, de impedir terceiros dentro do prazo que é de validade da patente, o direito à indenização às vezes demora muito para você realmente conseguir usufruir esse direito. Tá? A indenização, até considerando essas dificuldades práticas de você conseguir efetivamente a indenização, o legislador previu já alguns critérios legais de como você conseguir apurar o valor dessa indenização, tanto para patentes de invenção como modelos de utilidade. São 3 critérios legais.
O primeiro diz, os benefícios que o prejudicado teria oferido. Ou seja, o titular da patente vai na sua contabilidade e demonstra, olha, eu estava tendo um crescimento aqui na exploração do produto, no meu faturamento, e de repente entrou um concorrente e o meu faturamento caiu, declinou. A partir do momento que teve aquele declínio, eu vou poder mostrar isso documentalmente, através da análise da minha contabilidade, e apurar exatamente qual que é o valor da indenização. Tá? A indenização calculada aí pelo benefício que eu deixei de obter. Eu estava tendo uma curva expressiva de aumento de ganho, e de repente eu tenho um declínio de ganho e eu posso mostrar isso contabilmente e ser ressarcido. O segundo critério que a lei define são os benefícios que foram oferidos pelo autor da violação. Nesse caso, eu vou verificar a contabilidade daquele que é o infrator. Eu vou verificar, ele não estava ganhando nada, porque ele não explorava aquele produto. A partir do momento que ele começou a explorar, ele passou a ter um faturamento, a gente vai analisar qual a margem de lucro praticada pelo infrator, e eu vou conseguir, através da análise da contabilidade dele, saber quanto que ele fez de lucro, e esse lucro é o valor da indenização. A terceira hipótese é a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular da patente pela concessão de uma licença. Então, aí eu não preciso nem olhar a minha contabilidade, eu não preciso olhar a contabilidade do infrator. Eu vou fazer uma análise de mercado, de qual que é o valor que geralmente é pago numa licença, né? E a gente geralmente aplica esse valor. Às vezes, esse critério pode não parecer muito vantajoso, né? Eu vou receber meramente o valor da licença, mas muitas vezes, como é difícil você contabilizar aquilo que é o passado, então você pode utilizar esse critério da licença. Talvez seja o critério mais vantajoso no sentido de ser mais fácil de apurar, né? Bom, mas então, pensando aí em tudo isso, quais são as estratégias que o titular de uma patente tem para fazer valer esses direitos que eu coloquei para você? Existem várias medidas. Ainda antes da concessão da patente, né, quando ela é uma mera expectativa de direito, o pedido ainda não foi analisado, você já pode, por exemplo, encaminhar notificações extrajudiciais para as pessoas que estão infringindo, alertando-as acerca da infração. E isso serve também como uma constituição de responsabilidade para você provar que a infração e o conhecimento acerca da patente já vem desde a época que você notificou. E muitas vezes, através desse alerta, porque às vezes a pessoa está infringindo e ela não sabe que existe um depósito de uma patente ali. Então, você já informa e muitas vezes ela para mesmo a produção, porque vai ficar investindo em algo que no futuro eu vou ter que indenizar o terceiro, talvez não valha a pena o investimento agora. Então, muitas vezes, uma mera notificação é suficiente para estancar a violação. Você pode também tentar, com isso, acelerar o seu processo de exame no INPI, você pode também conceder da patente, entrar com medidas criminais, medida de preparatória para laudo criminal, para constatar a violação. Inclusive, constatada a violação, você pode entrar com queixa-crime, que é direcionada aos sócios da empresa infratora. Então, é uma medida que, assim, tem uma grande força, um grande peso. E o nosso tema aqui, ações ordinárias. E nas ações ordinárias, você vai buscar o quê? Você vai buscar que aqueles direitos que a patente te confere, eles sejam efetivamente exercidos. Você vai buscar a abstenção do uso, né, impedir que o terceiro continue utilizando. Você vai buscar a indenização, como a gente viu do artigo 44, e você pode buscar também fazer outros pedidos, busque apreensão, liminares, a lei prevê a possibilidade de liminares, você pode, inclusive, por exemplo, requisitar a destruição dos maquinários utilizados para a produção do produto infrator, dependendo da hipótese, né, se aquele maquinário for utilizado só para a produção do produto infrator, você pode, inclusive, pedir a destruição desse maquinário, que é uma coisa bem relevante para realmente fazer cessar a infração. Você pode pleitear também danos morais, existe uma série de medidas judiciais que o titular de uma patente pode se valer para fazer valer os seus direitos. E, de outro lado, para o infrator, a gente também tem algumas medidas que ele pode usar para estancar e
não parar com a produção daquele seu produto que ele vem produzindo, né? O que ele pode fazer? São duas esferas. Ele pode, de um lado, alegar que não há infração ou uma nulidade do título. Na infração, ele pode se defender numa ação indenizatória, demonstrando que o produto dele não tem as mesmas características reivindicadas na patente, né? Ele pode demonstrar que o produto dele não é equivalente, é diferente, ou que já estava no estado da técnica, aquilo que ele está fabricando. Ele pode, inclusive, entrar com ação de produção antecipada de provas, é uma medida bastante célere, que goza de isenção. E ele pode também, eu fui notificado injustamente, alguém está querendo exercer uma concorrência desleal, ou pôr uma patente que, na verdade, eu não infringe, eu posso ingressar em juízo, uma produção antecipada de provas, e já fazer um laudo e comprovar que o meu produto, na verdade, não infringe. E ele pode, inclusive, entrar com uma ação declaratória de não infração, até mesmo pleiteando, por exemplo, danos morais no caso de uma acusação injusta. Ou ele pode recorrer, de outro lado, como eu falei para vocês, para nulidade. Ele pode requerer essa nulidade administrativamente, está previsto no artigo 50, existe um prazo aí para você requerer a nulidade administrativamente, ou a ação de nulidade, eu vou passar aqui para o próximo slide, a ação de nulidade, o que acontece? Em regra, a ação de nulidade é ajuizada na Justiça Federal. Por quê? Porque o INPI é parte no polo passivo dessa ação, tá? E aí o INPI, como o ato administrativo que concedeu a patente, vai ali, ele pode tanto defender o ato administrativo de concessão, como rever. Por exemplo, surgiu um novo documento do estado da técnica que o INPI não tinha tido acesso, ele pode rever o posicionamento dele. Então, ele sempre intervirá no feito quando a ação for ajuizada na Justiça Federal. Isso a qualquer tempo da vigência da patente. Tá? Uma coisa interessante é o parágrafo 1º do artigo 56, que diz que a nulidade da patente pode ser arguida, inclusive como matéria de defesa, ou seja, no âmbito de uma ação de infração, eu estou sendo acusado de infringir a patente e eu venho incidentalmente alegar a nulidade. A respeito disso, por muito tempo, o STJ tem mantido o entendimento de que essa nulidade não poderia ser arguida incidentalmente, porque seria obrigatória a presença do INPI e que desloca a competência para a Justiça Federal, enfim. Por muito tempo, até por um julgado já um pouco antigo da ministra Nancy Andrighi, vinha prevalecendo essa tese. Mas a gente tem um julgado super recente, ainda não faz um mês, de outubro, agora 29 de outubro saiu esse acordo, revendo, o STJ revendo esse posicionamento e realmente fazendo valer aquilo que está previsto no parágrafo 1º do artigo 56, dizendo que você pode, então, entrar incidentalmente numa ação de infração para demonstrar a nulidade da patente. O que o STJ disse? Que isso não usurpa a competência da Justiça Federal, porque é uma exceção prevista na lei e que a gente tem que fazer valer. Então, essa arguição de nulidade como matéria de defesa dispensaria, nesse caso, a participação do INPI. Em contrapartida, essa decisão, ela não faz coisa julgada material, ela não tem efeito erga omnes, apenas ali entre as partes do processo, e serve como fundamento para que seja julgada improcedente a ação que busca a violação, caracterização da violação. Então, fica aí um acórdão fresquinho, né, que acabou de sair do judiciário e que é muito importante para nós que militamos nessa área. Agora eu vou trazer 2 casos práticos, deixa eu ver se eu ainda tenho 15 minutinhos, eu queria trazer mais detalhes, mas eu acho que eu vou ter que correr um pouquinho para conseguir trazer aqui 2 casos práticos para vocês entenderem melhor. Primeiro, eu queria falar de uma ação que falava sobre a infração de uma patente de modelo de utilidade, era para uma carreta graneleira para abastecimento, utilizada na agricultura, né? Enfim, esse modelo de utilidade, como o Vitor falou na explanação dele, ela é, na verdade, conjugação de elementos que já estavam conhecidos, tá? Eu tenho uma imagem em preto e branco do produto, é uma das imagens que está na carta patente, e a imagem de baixo, esse produto que está escrito TCA, era o produto infrator.
né? Eu vou mostrar para vocês aqui a reivindicação de uma patente, dessa patente aqui. Ela basicamente, o modelo de utilidade aqui era um chassi, que é essa parte, eu vou voltar aqui no slide anterior, essa parte em verde seria esse chassi metálico, e o chassi, ele apoia e sustenta um reservatório, que é esse amarelo que está em cima, né? E a novidade que teria nesse modelo de utilidade seria que não existe nenhum elemento de fixação entre o chassi e o reservatório. E isso traz uma vantagem técnica, segundo está no relatório descritivo dessa patente de modelo de utilidade, porque seria muito mais fácil você içar o reservatório para, por exemplo, despejar o conteúdo que está ali em outros silos, entendeu? Então, facilitaria esse procedimento, porque você não teria que tirar nenhum parafuso, etc. Tá? O que acontece? Sendo uma patente de modelo de utilidade, em regra, estou trazendo aqui uma doutrina do IDS, Instituto Daniel Sinclair, que diz o quê? Tratando-se de patente de modelo de utilidade, você não poderia utilizar a chamada infração por equivalência. Você tem que ter uma infração literal, exatamente aqueles elementos. Por quê? Porque a patente de modelo de utilidade, ela muitas vezes é a conjugação de coisas que já existiam, que é o caso aqui, chassis já existiam, reservatórios já existiam. A novidade aqui estava na ausência de elementos de fixação, certo? E o que acontece? Lá no produto infrator, existia elementos de fixação. Eu vou falar para vocês um pouco das ações que foram ajuizadas nesse caso. Tem uma ação de infração, né, que a titular da patente promoveu contra o infrator, e o infrator, por sua vez, promoveu uma ação de nulidade visando anular aquela patente. O que aconteceu em cada uma das ações? Na ação de nulidade, o perito e o juiz entenderam que aquele elemento, aquela característica de ausência de elemento de fixação caracterizava o ato inventivo necessário para a concessão da patente MIO. E aí, confirmou a validade da patente. De outro lado, na ação de infração, vejam só que paradoxal que e reconhecer que, embora tivesse os elementos de fixação, ainda assim tinha infração da patente. Então, é um pouco paradoxal, porque aquela característica que era considerada elementar e realmente dotada de ato inventivo não estava presente, porque tinha alguns parafusos ali. Mas o perito entendeu que era muito próximo e que havia infração. Então, esse que fica o meu alerta aqui para vocês. Eu vou até passar aqui, olha, a sentença nos autos da ação de nulidade, dizendo sem que haja necessidade de qualquer elemento de fixação, né, e permitir o desacoplamento, o içamento. Essa era a vantagem que a sentença colocou. E aqui está a imagem do produto infrator, inclusive ali em destaque os parafusos, que esses parafusos eles tinham, enfim, para conferir maior estabilidade para a carreta graneleira, enfim. E aqui está o trecho do laudo dizendo que, nada obstante a presença dos parafusos, ainda assim tinha a reprodução daquelas características. Por quê? Porque tinha o reservatório, tinha o chassi, tinha todas aquelas outras características. Então, fica esse alerta que, em geral, mesmo sendo uma patente de modelo de utilidade, na Justiça Estadual, numa ação de infração, em geral, ela ganha muita força, né? E, em geral, não é observada sempre a doutrina, e muitas vezes, mesmo aquilo que não tem exatamente a característica conforme patenteada ali no modelo de utilidade, mesmo assim acaba sendo configurada a infração, porque existe uma tendência do judiciário a ampliar e a interpretar aquilo extensivamente em prol do titular da patente. Tá, então fica esse alerta aqui, trouxe esse caso exemplificativo de modelo de utilidade. E agora eu vou falar para vocês, deixa eu ver se eu já excedi muito meu tempo, acho que ainda tenho 10 minutinhos para falar, vou falar de uma ação de infração de patente de invenção. Era uma patente de invenção, e vejam bem, não era um modelo de utilidade não, era uma patente de invenção, tá? Mas era para um soquete de lâmpada, e essa lâmpada vai dentro de um farol automotivo. Então, é uma pecinha pequena que vai ali dentro do farol, tá? E
Da mesma forma, aqui está a súmula das ações ajuizadas, a empresa infratora ingressou com ação, alegando contrafação, pedindo indenização. Depois de quase 10 anos, veio a sentença reconhecendo a infração, e é curioso porque nesse interim, nesse meio tempo, a infratora ingressou com ação de nulidade e conseguiu, em primeira instância, anular a patente, dizendo que não tinha as características de novidade, atividade inventiva. Entretanto, em segunda instância, em 2009, veio o acórdão do TRF restabelecendo a validade da patente, dando uma nova interpretação para o laudo e dizendo que a patente era válida sim. E aí virou totalmente o jogo, porque a empresa, a infratora, né, que tinha conseguido anular a patente, de repente ela tinha sido condenada pela infração e não conseguiu anular a patente. E vejam só que curioso, as partes começaram, então, tratativas de acordo, né? Já em primeira instância já tinha sido condenado, a patente o TRF considerou válida, a gente sabe que no STJ é muito difícil reformar esse tipo de decisão, porque esbarra na súmula 7, né? E aí as partes começaram a negociar. Mas qual que foi o pulo do gato aí? As partes estavam negociando o acordo na faixa de os seus 7, 8 milhões de reais. Porque imagina cada farol automotivo que veio com aquela pecinha e tudo aquilo indenizado por cada farol. E um farol automotivo custa 100 reais, 200 reais, enfim, era um valor expressivo. Mas então veio o pulo do gato. O acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, embora tenha reconhecido, mantido que tinha violação da patente, determinou e reconheceu que a indenização ela deveria se limitar ao objeto da patente, ou seja, ao valor do soquete. E enquanto o farol vale 200 reais, o soquete vale 2 reais. Então a indenização teve um valor assim muito menor, e as partes acabaram celebrando um acordo, eu não vou abrir aqui os valores, mas, assim, bem inferior a R$1 milhão, bastante inferior, eu diria, porque foi muito expressiva a mudança. Então, embora a empresa infratora não tenha conseguido demonstrar a nulidade da patente, realmente tenha sido reconhecida a infração, ela conseguiu fazer valer aquilo que a gente tinha falado do parágrafo 3º do artigo 44, que a indenização ela está limitada ao teor da reivindicação da patente. Tá? Aqui, só para vocês, mais uma vez, falando sobre o timing, né, como é importante isso, essa patente foi depositada em 95, a contrafação começou em 1997, né? Porque logo que teve o depósito dessa patente, já começaram a utilizar aquele soquete que tinha um custo menor, né? A concessão da patente só veio sair em 2001, o ajuizamento da ação veio em 2006, a sentença veio em 2007, né? E o acórdão só veio em 2010 e no final saiu o acordo em 2011, mas a empresa realmente infratora pagou a indenização devida, mas limitada ao valor do soquete. Então, aqui um trechinho do laudo, né, que diz, do laudo não, do acordo, no que diz respeito ao quanto da indenização, merece ser calculado mesmo em relação ao valor do soquete objeto da contrafação, e não do farol como um todo, como vinha alegando a empresa detentora da patente, né? Então, acredito que isso também seja uma coisa que nós que somos operadores do direito, a gente tem que estar sempre muito atento, até para não criar uma expectativa do nosso cliente que às vezes patenteou, né, um parafuso da roda do carro e espera receber, de repente, a indenização pelo valor do carro inteiro, porque não é assim que funciona. A gente tem que ter essa ideia de que o importante para o titular de uma patente é fazer valer o seu direito de impedir que terceiros utilizem. É esse que é a vantagem de uma patente, porque a indenização, lá no final das contas, ela vai vir depois de muitos anos de difícil apuração e limitada somente, obviamente, né, nesse ponto, acho que a lei está corretíssima, tem que limitar ao valor do que realmente é o objeto da patente. E se você não exerce o seu direito no momento em que está havendo ali a contrafação, que a sua patente está vigente, depois é muito difícil você reaver totalmente a perda financeira que você teve em decorrência daquela infração.
Bom, basicamente é isso. Deixa eu passar aqui o último slide. E vou parar aqui o compartilhamento de tela. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu tentei trazer alguns casos bastante práticos, né, para quem milita nesse mercado, né, nessa frente de infração, violação, validade de patentes de invenção e de modelos de utilidade. Maravilha, parabéns, doutores. Palestra de grande conteúdo e informação. Eu tenho uma pergunta. Uma vez me disseram que não tinha como registrar ou patentear, eu não sei porque eu não atuo na área. Receita culinária. E aí eu queria saber a opinião dos doutores. Então, eu monto um hambúrguer diferente. Eu não vou poder patentear esse meu hambúrguer, uma invenção minha? Vitor, você... Posso responder. Essa polêmica, Priscila, inclusive chegou ao judiciário, no caso, por exemplo, se não me engano, foi do Grand Gâteau, do Paris 6, né? E o entendimento foi de que as receitas não têm as características de uma patente de invenção, né? Primeiro que elas não são, muitas vezes, dotadas de novidade, existem 1 milhão de receitas para fazer um mesmo produto, né? Não são dotadas aí de atividade inventiva, e no caso em questão, não foi nenhuma questão patentária, né? Eles tentaram obter aí uma certificação, embora não seja necessária, por direito autoral, como se existisse um direito autoral nas receitas culinárias. É uma questão ainda bastante polêmica, né? Existem aí alguns militantes que entendem que não, que tem receitas que são protegidas por segredos de negócio, famílias que guardam a receita ali do pastel de Belém por milhares de anos, e é o que eu vejo como a melhor forma de proteção para esse tipo de coisa. Já que não existe um posicionamento claro sobre a possibilidade de se registrar, ou de se patentear, ou de se proteger esse tipo de coisa, eu acredito que a melhor forma de se proteger é por meio do segredo de negócio, porque assim você tem uma proteção ilimitada, né? A partir do momento que ninguém fica sabendo, você vai conseguir proteger isso indeterminadamente, e também vai garantir que, por exemplo, terceiros não venham a utilizar essa tecnologia, porque é um segredo, né? Se alguém descobrir a sua receita por um processo próprio, acaba sendo um determinado mérito dessa pessoa. A gente tem o exemplo da fórmula da Coca-Cola, que permanece sendo um segredo, né? E ninguém sabe ao certo. Existem tecnologias de engenharia reversa e tudo, mas ninguém chega exatamente ao sabor da Coca-Cola porque ela guarda através de segredo de negócio, né? Eu diria que se houver novidade, atividade inventiva, né, e aplicação industrial, mas para uma receita é muito difícil você conseguir a junção dessas 3 características, né? Então, eu diria que se tivesse, né, você inventou para alguma coisa, uma substância comestível, enfim, de uma forma totalmente, de repente até o processo de obtenção daquilo, se você conseguir preencher os requisitos de patenteabilidade, você até poderia patentear, mas como o Vitor disse, é uma coisa incerta, né? Então, talvez o melhor realmente seja manter o segredo de negócio. Tenho mais uma pergunta. Pensei na tese de defesa do infrator. Eu poderia alegar um desconhecimento? Da publicação, não, porque ninguém se exime por não conhecer a lei, né? E a lei, a gente tem a lei da propriedade industrial, que garante os direitos, e a partir, tanto que a indenização, ela não é devida a partir do depósito, mas sim da publicação, sai publicado na LPI, e da mesma forma que ninguém se exime de cumprir a lei por desconhecê-la, ninguém se exime de não respeitar uma patente por não conhecer as publicações que saem na RPI. Maravilha. Doutor Vitor, suas considerações aí finais. Bom, eu gostaria de agradecer as perguntas, questionar se alguém tem mais alguma pergunta. Fique à tem vontade. Felicitações aqui no chat, excelente palestra, o pessoal mandou aqui muito conteúdo. Legal.
Bom, então eu acredito que seja isso. Muito obrigado. Aí agradecendo primeiramente de novo a OAB, a você, Priscila, por estar aqui como anfitriã desse evento, a minha colega Camila, por ter dedicado um tempo aí das suas férias para a gente estar aqui trabalhando nesse evento, e também a todos os participantes que puderam nos ouvir, puderam nos assistir. Muito obrigado a todos. Doutora Camila, suas considerações finais. Da mesma forma, gostaria de agradecer a todos pela presença e agradecer ao Vitor e ao AB pelo convite. Obrigada. Lembrando que essa palestra vai ficar disponível no canal do YouTube da OAB Santo André. Sigam as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigada por terem aceito o convite. Excelente palestra. A 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André agradece a presença dos palestrantes e de todos os participantes. Muito obrigada e um ótimo dia. Obrigada, Priscila. Obrigado a todos. Tchau, tchau.